Shalom, gente. Aqui no friozinho, já tarde. Mas como eu sempre venho pra praça, que como eu já falei, a minha internet pega melhor no celular, né? Porque eu uso dados móveis. Eu vou fazer a leitura de Tessalonicenses 2. Eu já tinha feito, mas eu vou refazer porque eu assisti o primeiro vídeo e não gostei muito. Então, quando eu assisto o vídeo assim que eu não gosto muito, eu apago e faço outro. Mas vamos lá, para a glória de Deus, para não posso ficar muito tempo aqui na praça porque tá frio. Que o eterno Deus abençoe a leitura. Essa leitura aqui, esse texto é muito importante para aqueles que têm dúvidas sobre arrebatamento, sobre a volta de Senhor Jesus. É muito importante. E naquela época o povo já tinha dúvida, há 2000 anos, quase há 2000 anos atrás. E o apóstolo Paulo escreveu ali para aquela igreja de Tessalônica, que serve para todas as outras igrejas, serve para nós também. Eu sempre estou falando, tem um reflexo do sol aqui, bem na minha cara. Então eu sempre estou falando para as pessoas, né? Eu estou tentando virar aqui o celular para ver se tira o reflexo. Mas não tem jeito não. Deixa eu ver. Tem que virar eu. Tem que virar eu. Ok, agora vai ser em reflexo. Mas vamos fazer a leitura. E ver aqui. Por que Jesus não veio ainda? Muita gente não observa isso. Mas lendo a palavra é que Deus vai revelando as coisas para nós. E vai ter muitos teólogos, isso é aquilo que não concorda, mas gente, tem algumas coisas que eu aprendo com os teólogos, mas muita coisa eu não aceito não. Ok, se eu ler a Bíblia e perceber que aquele negócio não está se encaixando no texto, pode ser de Lutero, pode ser dos santos, dos pais da igreja, pode ser de Calvino, pode ser de quem for, pode ser dos de hoje, dos teólogos de hoje. Se eu ler o texto e ver que aquela explicação deles não está encaixando com o texto, eu não aceito não. Mas vamos à leitura, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Então, eita, tem um barulho ali do motor de serra, olha lá. Vamos na leitura em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Então fala assim: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos. Ok? Então Paulo estava rogando, Paulo estava pedindo, estava implorando. Porque o povo naquela época já estava muito preocupado com isso. Imagina agora, né? Depois de 1001 interpretação bíblica diferente. Vamos lá, o versículo 2 fala assim: não vos deixei facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tida como procedente de nós. Então, às vezes as pessoas já escreviam a carta e colocavam o nome de Paulo, mas não era Paulo, viu? Nem os outros apóstolos não eram. Lá, ou cartas procedentes de nós. E que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Então, há 2000 anos atrás, eles já falavam. Gente, isso não significa que hoje não esteja pertinho. Hoje, a maioria... hoje nós temos que entender o que foi escrito há 2000 anos atrás, porque tem gente que fala, tá vendo, olha... e vive a vida de qualquer jeito, não vive em santidade, não preparar para a volta de Cristo. Gente, isso aqui foi há 2000 anos atrás que as pessoas já achavam que Jesus ia vir naquele século, naquela década, não sei. E nós já estamos há 2000 anos, que é os 2000 anos que o evangelho é pregado por gentios. Todo mundo sabe disso. Que é 2000 anos o evangelho é pregado por gentios. Em 2033... que eu conto depois da morte e ressurreição de Senhor Jesus, e que começou a igreja, né? Então 2033 faz 2000 anos, que é 2 dias o evangelho sendo pregado. Então vamos nos preparar.
Então, mas naquela época, pensa com a cabeça daquela época, não pensa com a cabeça de hoje. Porque hoje realmente nós estamos todos os sinais aí acontecendo. Mas aqui o próprio texto vai explicar, vai mostrar pra gente por que que Jesus não veio. E por que que as pessoas fizeram falsas interpretações, ok? Então vamos lá. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ok? Então, um dos sinais que o Senhor Jesus já está vindo é a apostasia. Ninguém apostata do que não crê. Por exemplo, o ateu ele não é apóstata, porque ele nunca creu. Quem é apóstata? É aquele que acreditava em Jesus e depois não acredita mais. Que acreditava no arrebatamento, não acredita mais. Que acreditava nos dons do Espírito Santo, não acredita mais. Que acreditava na salvação pela graça, não acredita mais. Tá cheio por aí de gente assim, se dizendo evangélico, messiânico, nazareno. Tá cheio de gente por aí assim, cristão, de todo segmento, que eles não acreditam mais em nada disso. Então é apostasia. Eles entraram na apostasia. Eles antes acreditavam, agora não acreditam mais. Tudo bem, se você aprendeu uma doutrina errada, ok, você não é obrigado a acreditar. Mas na Bíblia você precisa acreditar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não sigo aqui nem rabino nem pastor, a não ser que eles me expliquem esse texto direito aqui, eu creio neles. Mas se eles não me explicam esse texto direito, eu vou para a Bíblia e fico com a Bíblia. Vamos lá? Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Já expliquei para vocês o que é apostasia. É acreditar e depois deixar de acreditar. E a Europa, por exemplo, que foi o continente que foi completamente cristão, hoje está apostasia terrível na Europa. Inclusive, tem muitas coisas estranhas. Quer dizer, a mídia já sabe, tá na internet, tá na mídia, tá nos noticiários o que vai acontecer na Europa, mas as pessoas continuam negando. Eu tô falando isso aqui para vocês, se um dia alguém ver essa live minha, aqui hoje é dia 4 de dezembro de 2024. Guerras e rumores de guerras na Europa. E só Deus para dar livramento. Não, eu não sei, o ano que vem, por exemplo, eu não sei se eu vou estar podendo aqui estar falando com vocês isso, pregando. Mas Deus cuida de nós. Ok? Então já tem a apostasia, os cristãos não é mais cristão na Europa, foi para a religião que não é de Cristo, Jesus, ok? Vamos lá. Religião, modo de falar, vocês entendem? Não vou discutir aqui a palavra religião, porque eu vejo um monte de gente discutindo aí, não chega a conclusão nenhuma. Religião é só um modo de falar, mas não é de Cristo. O segmento não é de Cristo. As coisas, as crenças que tem, vocês podem ver até mesmo aí por aquelas tal de Olimpíadas, por ali vocês viram como a Europa está. Vamos lá. E vocês acham que Deus vai deixar isso barato? Que assim, Deus não vai nem ligar para isso. Que Deus não vai ligar para isso. Que Deus vai fechar o olho e fazer quanto que não viu. Vocês acham mesmo? Deus é justo. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo. Ele é justo. Não sei o ano que vem como é que a gente vai estar. Depois a gente vê lá. Deus proverá. Ok? Então, primeiro é a apostasia. Então, a Europa ela já entrou em apostasia faz tempo. E deve manifestar-se o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o que Daniel fala lá. Não foi o cristão que inventou isso, não. Os cristãos chamam ele de anticristo, mas não foi os cristãos que inventou isso. Já vem lá de Daniel, ok? O filho da perdição. O filho da perdição que não tem salvação. E quem segue ele vai perder igual ele, não vai ter salvação. Vai pagar, não vai nem pagar, vai sofrer. A gente não paga. Vai sofrer as consequências no lago de fogo. Mas vamos continuar. Quem é essa pessoa? Primeiro, olha aqui, versículo
Versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2. Tem que prestar atenção nisso, senão você vai confundir tudo, igual eu vejo um monte de gente por aí confusa. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar o homem da iniquidade. Então, ok? É isso que a Bíblia fala, que antes de Cristo vir, vai acontecer isso. Ok? Conhecido no meio cristão como anticristo. Vamos lá, versículo 4. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. E aqui é qualquer religião, gente. Porque as pessoas, muitas não são assim, seguidoras do evangelho, do cristianismo, como os evangelhos seguem, como alguns católicos seguem. Mas elas querem Deus. Espírita quer em Deus. Islamismo crê em Deus. Okay? Outras religiões também creem em Deus da forma deles. Só que esse homem, o adversário, e a palavra adversário significa Satanás, Ra-Satã, ok? Ele vai se levantar contra aquilo que é divino e é sagrado. Mas não é só se levantar assim, eu sou contra isso. Não, gente, ele vai mandar matar as pessoas. Vai se levantar tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. É aqui que está o mistério, que muitos passam e não prestam atenção. Quando Paulo escreveu essa carta, e diz que foi uma das primeiras que ele escreveu, então deve ter sido no começo do ministério dele, o templo de Jerusalém estava lá inteirinho, com os sacerdotes e tudo fazendo os cultos. No ano 70 da era cristã foi destruído. E de lá para cá, até hoje ainda não se levantou. Então, se não veio até o ano 70, esse inimigo que ia sentar no templo, o templo foi destruído. Mas não teve lá, do apóstolo Paulo para cá, não teve lá o homem do pecado assentado no templo, fazendo as pessoas adorar ele. Não teve, gente. Veja, conheça a história. Então, se o inimigo vai tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus, e aqui está falando do Pai, porque ele vai levantar contra tudo que é divino, com qualquer religião que crê em Deus, qualquer uma. Tem gente que acha que é só contra o cristianismo. Outros acham que é só contra o judaísmo. Não, gente, é qualquer religião que crê que tem um Deus. Tudo que é divino e sagrado. Então, se desde o ano 70 da era cristã não tem templo, como que ele vai assentar lá? Então, primeiro tem que fazer o templo. Então, por isso que todas as profecias que fizeram da volta do Senhor Jesus não aconteceu. Por quê? Porque nem templo tem. E o inimigo nem assentou. E nem obrigou as pessoas a adorar ele dentro do templo de Deus. Não tem, gente. Isso aqui foi escrito para o apóstolo Paulo. É profecia nova. Nova quer dizer, 2000 anos atrás. É que tem profecias de 3000 anos atrás dos profetas. Mas isso aqui foi o apóstolo Paulo. Ok? Então, precisa fazer o templo. Aqui ele falou que primeiro tinha que vir a apostasia, o filho da iniquidade, o filho da perdição. O adversário que vai se levantar tudo quanto é sagrado e divino. E vai tomar o lugar de Deus no templo. Ok? Vai tomar o lugar de Deus no templo. Então, precisa ter templo. Precisa ter templo. Ok? Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Aqui é um particular de Paulo com eles, com o pessoal da igreja. Paulo já tinha falado sobre isso com eles. Mas eles ainda estavam em dúvida. E até hoje, 2000 anos atrás, o povo ainda está em dúvida. Vamos lá, versículo 6. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. É a seu tempo. Paulo nem sabia. Não sei se já tinha revelado para Paulo que o templo ia ser destruído no ano 70, mas essa época que Paulo escreveu tinha templo. E Paulo falou, ele só vai se manifestar a seu tempo. O profeta Daniel, que fala desse homem do pecado, fala
nos últimos tempos vai acontecer isso. Em tempos distantes. Ok? Leia o profeta Daniel. Principalmente capítulo 7 e 9. Leia o profeta Daniel. É para um tempo distante que ia acontecer essas coisas, que até o pacto com Israel, depois ia quebrar o pacto, ia permitir o sacrifício, depois ia proibir o sacrifício. Isso não aconteceu ainda, gente. Mas as pessoas ficam no achismo, faz teologia de 4 anos para ficar no achismo. Vamos lá? Versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Naquela época ele já estava em ação. Ele continua até hoje, ok? Porque o ministério da iniquidade já está em ação. Apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então tem algo que está detendo. Há 2000 anos tem alguém detendo que o anticristo se assenta no lugar do trono de Deus, do templo. Aqui é templo de Deus, gente. Aqui não é templo do Espírito Santo, não é as pessoas. As pessoas, nós que cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Mas é do Espírito Santo, que é o Espírito Santo habita no nosso espírito. Mas aqui está falando do templo de Deus. Quando fala do templo de Deus, o judeu sabe muito bem o que é o templo de Deus. É lá em Jerusalém. Então aqui quando Paulo fala, ele fala do templo de Deus. Templo do Pai. Sempre que o apóstolo Paulo fala Deus, ele está falando do Pai. Ele fala, nos textos, Paulo sempre fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas normalmente ele fala assim, Deus o Pai. Vamos lá? O Senhor Jesus também nos ensinou o Pai. Então tem o Pai e o Filho. Quem nega isso, para mim já é falsa doutrina. Vamos lá. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o que detém vai ter que sair do lugar. Eu já pensei até em ser o anjo Gabriel, que está lá em Jerusalém, tomando conta disso. Ele vai ter que sair para isso acontecer. Porque o anjo Gabriel toma conta de Israel. E eu creio que ele toma conta da igreja também. Porque a igreja foi enxertada em Israel. Ok? Também precisa conhecer isso lá em Romanos 11. Vamos lá, versículo 8. Então o tal ímpio se manifestará. O tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Então, enquanto o Senhor Jesus não vir, o iníquo não vai ser destruído. O Senhor Jesus precisa vir para destruir ele. Mas tem gente por aí achando que vai destruir o iníquo. Não entendeu nada. E Daniel, que encaixa muito com a volta do Senhor Jesus, lá fala da estátua. Hoje mesmo eu estava conversando no meu grupo sobre a estátua. Ali fala da estátua. Nós já estamos nos pés de barro e de ferro. Ok? O ferro é partes de Roma que se misturou com outras nações. E o barro são as outras nações, né? Que é fraco. Não é mais como as pernas totalmente de ferro, como era o Império Romano que conquistou tudo aquilo. Agora é um pouquinho de ferro, um pouquinho de poder, mas tem barro no meio, que o barro é fraco. Ok? E aí, na estátua, vem a pedra, que vai bater a pedra que vai bater na estátua e vai derrubar. É a vinda de Cristo. Vamos lá. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, o adversário, ok, gente? De toda sorte de potentes sinais e prodígios enganadores. Então se prepare que vai ter muito engano na face da terra. Que Deus nos livre do engano, no nome santo de Jesus de Nazaré. Então, leia Tessalonicenses 2 com atenção, leia Daniel, leia Mateus 24,
outras passagens bíblicas, que você vai entender por que o Senhor Jesus ainda não veio e quando que ele virá. Fico na Shalom. Que o Eterno vos abençoe. Siga minhas redes sociais, Bíblia Diária Helena no YouTube, Bíblia Diária Helena na página Facebook. Eu prefiro a página Facebook. Porém, eu tenho também esse perfil que eu estou fazendo essa live, que é a Helena Frase. Não cobro, não ganho dinheiro com isso, mas eu quero pregar a palavra do Senhor enquanto Ele estiver comigo, enquanto eu estiver aqui também. Fico aqui na terra, quero dizer, em qualquer lugar do mundo. Que o Eterno fique comigo, com vocês. Em nome do Santo Jesus de Nazaré. Amém. Pai, Shalom.